Irado, galera, do MED 1, galera, tá? Ecologia do primeiro ano, a gente entendeu o nível de organização biológica. E aí você tem que começar a fazer inferência. Uma coisa interfere na outra, um nível não está separado do outro. Existe uma característica chamada genética, chamada anemia falciforme. Quer ver? Só um minutinho. Anemia falciforme é o nome de uma condição, uma doença, uma condição genética, beleza? Formiga, vem cá, o que essa anemia falciforme vai ocasionar? Vem aqui, nós estamos falando sobre o quê? Níveis de organização biológica, estamos entendendo que na anemia falciforme vai haver uma mudança na molécula de DNA, uma mutação nessa molécula, beleza? Essa mutação é uma mutação bem pequena. Se você der uma sacada aqui, ó, anemia falciforme, a mutação, quer ver? Aqui, ó, no site da USP aqui, é uma mutação, velho, no molécula de DNA, ó. É AGAG aqui em cima, a CTC embaixo. Você vai entender o que é isso. No futuro, você vai entender o que é isso. Houve uma troca, tá vendo? O T veio para o lugar do A e o A lugar veio para o lugar do T. Formiga, uma mutação simples desse jeito vai ocasionar uma mudança em todo o organismo. Vai ocasionar uma mudança no quê? No formato das hemácias, que transportam o quê? Que transportam o gás oxigênio. Uma hemácia normal é redondinha. Quando a pessoa possui anemia falciforme, várias hemácias perdem o formato redondinho dela e tem um formato de feixe, de falciforme, forma de feixe, e não consegue transportar o oxigênio na quantidade adequada, tudo bem? Pode gerar outros problemas aí no ser humano. Então você percebeu, aqui comigo, você percebeu que uma simples modificação no DNA vai modificar toda uma célula que vai impactar os tecidos, o órgão e os sistemas e vai impactar o organismo humano. Vai impactar a população? Sim. Você dá uma sacada aqui, ó. Se você der uma sacada aqui, vou voltar uma. Estamos no Wikipedia mesmo, site do Wikipedia, tá? Se você perceber isso, os principais locais afetados estão aí na África e na Ásia. Beleza? Os principais países afetados. Toda uma população aqui. Aqui no Brasil tem? Tem. Mas toda uma população na África, na Ásia, tem uma grande parte de gente sendo afetada. Isso vai interferir na comunidade biológica? Também vai interferir na comunidade biológica. Então, o que você está entendendo aqui? Você está entendendo que os níveis de organização biológica comunicam entre um com o outro. Agora, vamos definir cada um. Eles não estão isolados. Vamos definir um pouco disso. Quando eu falo aqui de célula, quando eu falo das células, as células são consideradas o que nós chamamos de unidade biológica. São unidade biológica. Formiga, por que célula é uma unidade biológica? Ué, simples, pô. Se o organismo é unicelular, C cortado célula, celular, esse organismo já é uma unidade biológica. E até mesmo a reprodução, né? A reprodução é feita por célula. Um espermatozoide e um óvulo se unem. Reprodução. Outra unidade biológica que nós temos é o organismo. O organismo também, galera, é uma unidade biológica. Formiga, por que o organismo é uma unidade biológica? Ué, porque um organismo, nesse caso, uma célula já pode ser organismo se for unicelular, mas se ele for pluricelular, várias células, ou multicelular, tanto faz, ele vai fabricar um outro organismo idêntico não, semelhante a si. E esse organismo, então, tem a ver com a reprodução também. Agora, um sistema respiratório isolado de outro sistema é uma unidade biológica? Não. Você tem que ter um conjunto de sistemas. Uma célula de um organismo multicelular isolada não faz sentido. Então, células e organismos são unidades biológicas. Outro conceito que a gente trabalhou, então, a gente entendeu o organismo. E o organismo,
galera, o organismo forma o que nós chamamos de indivíduo. Beleza? O conjunto de indivíduos, desculpa, o organismo forma o que nós chamamos de indivíduo. E o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie vai formar o que nós chamamos de quê, galera? Vamos começar a trabalhar aqui, que talvez é aqui que tem a ver o principal parte na ecologia. Depois a gente, quando falar de células, a gente volta nesses dois aspectos. População. Formiga, o que é uma população? Monstrengo, o que é uma população? A gente já trocou uma ideia sobre isso. Formiga, você já falou. Uma população é um conjunto, anota aí, conjunto de organismos de uma mesma o quê? Espécie. De uma mesma espécie. Mas olha só, formiga, só a mesma espécie? Não, você não vai considerar a mesma espécie. Por exemplo, a população mundial, 8 bilhões de habitantes, de uma mesma espécie, não é? Sim, mas você não vai considerar só a mesma espécie, vai considerar também o quê? Mais o quê? Um território. Quando eu falo população mundial, qual que é o território? Ué, o mundo. Então você vai considerar conjunto de organismos de uma mesma espécie mais um território. Então, se a gente vem aqui e pega uma vista aérea, beleza? E a gente observa aqui nessa vista aérea, dentro desse quadrado aqui, ó, dentro desse quadrado, a gente está observando a vista aérea. E eu falo para você, tem várias espécies. Tem a espécie X, é uma espécie, X roxo, é uma espécie. Olha aí, X roxo é uma espécie. Tem uma outra espécie que é a espécie Y, Y verde. Olha bem. Ah, tem uma outra espécie. Que espécie, formiga? Vamos botar uma bolota. Bolota laranja. Círculo. Ou O, né? Esta. Bolota laranja. Você está percebendo que uma espécie, dependendo da espécie do organismo que for, vai estar se distribuindo de uma maneira o quê? De acordo com as suas adaptações, seu habitat e tudo mais. Formiga, eu estou entendendo onde você está querendo chegar. Quando eu falei para vocês, eu quero te perguntar, quantas populações tem aqui? Quantas populações? Aí você fala, caraca, conjunto de uma mesma espécie. Então tem a Y, tem a O e tem a X. Ó, formiga, a X está separada? Separada num território? Não. Eu coloquei a vista aérea deste território, ó. Quem que vai designar o território? Você, a questão. Então, esse território aqui, ó, de acordo com esse território aqui, de preto, nós temos uma população X, uma espécie X, beleza? Tem a espécie Y e tem a espécie O, ou círculo. Fechou? Então, nós temos quantas populações aqui? 3 populações. Agora, se eu estou olhando aqui, ó, se eu estou olhando, porque você está percebendo que tem as espécies. Aqui X, Y e O. X, Y e O são o quê? X, Y e O são as espécies. Então, tem 3 populações. Agora, vamos supor se eu faço o seguinte, se eu faço uma coisa diferente. Eu pego e falo para você considerar o território cinza. O território de cinza. O território de cinza. Tem esse território cinza. E tem esse outro território cinza aqui, ó. São 2 territórios cinza. Então, eu estou considerando quantas populações do organismo X tem. Ah, então se a gente está considerando os 2 territórios diferentes, nós temos 2 populações. Pegou a manha? Formiga, isso vai ser cobrado? Mais ou menos. Eu quero só que você entenda um conceito que você
pode estar falando de organismos de uma mesma espécie, mas não se esqueça de um território. População mundial, população do Brasil, população do Brasil. A população do Brasil é de tantos milhões, 2 e tantos milhões, quase 3. Então, a população mundial é 8 bilhões. Então, tem que ter sempre na jogada quem? O território. Vamos supor que nessa vista aérea aqui, ó, o círculo, por que é círculo? Porque são organismos que estão nesse rio aqui, ó. Ah, formiga. Então, quando eu considero 3 populações XY em círculo, há 3 populações XY em círculo, essas 3 espécies, essas 3 populações são o quê? O conjunto de populações são o quê? O conjunto de populações. Qual o nome? Mostrengo, qual o nome? Conjunto de populações. Olha aí na sua anotação. O que você leu aí? Chamamos de comunidade biológica. Então, as 3 populações compreendem a comunidade nesse território. Então, o que é uma comunidade? Comunidade é o conjunto de populações, vamos aqui, desculpa, conjunto de populações, mais o quê? Formiga, um território. Boa, mostrei. Um território. A comunidade biológica desse território são de 3 populações. Agora, eu considerei um rio. Por exemplo, aqui, ó, círculo, estão dentro do rio. São espécies que estão ligadas ao rio. Ah, formiga, então você está considerando rio, atmosfera, estamos falando de ecossistema. E o que é um ecossistema, formiga? Um ecossistema é a união de 2 fatores. Mostrando. Ecossistema é a união aqui, ó, 2 fatores. 2 fatores. Quais são os 2 fatores que eu falei para você, Leque? Quais são os 2 fatores? Quais são? Formiga, os seres vivos e o que não é vivo. Boa, mostrinho. Caracoles, mandou bem. É isso aí, o que é vivo e o que não é vivo. Formiga, como assim? Vamos falar que o ecossistema tem lá atmosfera, ar, água, 2 fatores. Então, é a união de 2 fatores. Fatores, sente só. Vou colocar até de marronzinho aqui. Vou colocar de azul. Fatores bióticos. Beleza? O que são os bióticos? Fatores bióticos. Formiga, seres vivos. Exatamente. Que está vivo. Mas fatores o quê? Não vivos, formiga. Não vivos. Negação. Não o quê? Não vivo. Se não vivo. Não vivo é o quê? Abiótico. Então aqui é constituído por seres vivos? Não, por fatores, por matéria não viva. Formiga, irado, ecossistema. A tua casa é um ecossistema? E aí? Tua casa é um ecossistema? Teu quarto, Leque, é um ecossistema? Não tem seres vivos? Tem eu, só você. Não tem um bichinho aí, um insetinho voando, às vezes, uma mosquinha, um pernilongo? Tem bactérias, fungos? Tem. Então tem seres vivos? Tem. Tem uma comunidade biológica? Tem. Tem seres não, fatores não vivos? Tem. Formiga, o chão, o ar. Então, tem vários tipos de conceitos de ecossistema, mas você vai considerar seres vivos e seres não vivos. Só que tem um sinônimo. E esse aqui pega a galera. E a última informação para agora tá massa. A galera pode falar para você assim, o termo biótopo e biocenose. Caraca, formiga. Qual que você vai considerar como fator biótico, onde tem os seres vivos? Biótopo ou biocenose? Biótopo ou biocenose? Qual que você vai considerar fator abiótico? Formiga, simples. Vem cá. Fatores bióticos ou biocenose. Fatores abióticos não vivos ou biótopo. Vou esquecer, formiga, não vai.
Vou esquecer, não vai. Vou esquecer, não vai. Vou esquecer, não vai. Vou esquecer, não vai. Não vai esquecer. Formiga, por quê? Vou ficar vendo isso várias vezes? Não, porque eu vou te passar a manha de tu lembrar disso, moleque. A manha, o macete, velho, pra tu sacar isso, bicho. Formiga, como é que eu lembro que biótico e biocenose são os fatores bióticos? Como é que eu lembro que biocenose é o fator biótico? Vamos na linguagem dos manos. Como é que os manos falam para afirmar alguma coisa? Você fala, e aí, mano, vamos fazer o quê? Vamos jogar aquele fute? Bora! Como é que a galera fala? Vamos sim, senhor. Nós vamos, com certeza, na linguagem coloquial do povão. A galera fala assim? Não, a galera fala o quê? É o quê? É nós. E aí, vamos jogar um fute? É nós. O que ele falou? É, lógico, a gente vai jogar um fute. Então, na linguagem dos manos, ser vivo, vamos pegar a linguagem dos manos. Ser vivo, o que significa ser vivo? Bio. Quem é ser vivo? A gente. Então, na linguagem dos manos, a gente fala a gente o quê? É nós. Então, para você nunca mais esquecer que os fatores bióticos é biocenose, ó, biocer, nós, biocenós, biocenóis, bioquecenoses, é nozes, é nós, é nós, biocenós, biocenoses, biocenose. Então, só podemos bio. O que é bio? Fala pra mim. Fala pra mim, monstro, o que é bio? Bio, vivo. Quem é vivo? Nós, biocenose. Pegou a manha, monster? Pegou a manha? Agora, biocenose. E biótopo, eu vou esquecer, não. Se você leu lá na questão o termo biótopo, é biocenose? Não. Então, é não vivo. Era isso. Pegou a manha, galera? Anota aí. Anota aí. Deixa eu tirar o zoom aqui para você fazer o seu print. Beleza? Fazer o seu print aí. Deixa eu tirar o zoom lá na ferramenta também, só um minutinho. Tirar o zoom aqui, é um zoom pequeno, mas eu clico com zoom. E olha aí, já dá o print, mano. Já dá o print, mostrando. Já dá o print, beleza? Era isso aí por hoje. Valeu, galera. Um grande abraço, um prazer imenso estar com vocês. E ó, vamos lá. Uma semaninha ecologia, bioquímica. Uma semana ecologia, na outra bioquímica. Uma semana ecologia, bioquímica, a gente vai fechando o conteúdo do ano. Vamos resolver questões, beleza? A nossa aula live, vamos priorizar uma resolução de questões já. A gente se encontra essa semana. Um beijo no coração, galera. Prazer imenso, irado. Valeu.